Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Aqui é o Henrique Monteiro, fundador do Start na Tech. E nessa aula vai ser mais uma aula de preparação para o evento Game Lucrativo, tá? Game Lucrativo é o nosso evento que a gente vai fazer em breve, tá? Mas e o que é esse Game Lucrativo? Game Lucrativo é um evento onde a gente vai te ensinar como fazer renda extra com jogos, criando seus próprios jogos. Então é um evento muito importante que vai ser muito legal para você aprender como fazer a renda extra e criar os seus jogos. Então a gente vai ter todo o caminho ali para você conseguir fazer essa renda extra e ganhar dinheiro com jogos. Então, se você ainda não se inscreveu nesse evento, vai estar o link aqui embaixo. Se inscreve, não perca essa oportunidade, porque a gente não sabe quando vai ter de novo. A aula de hoje vai ser uma entrevista. O que é uma entrevista? É uma entrevista comigo mesmo, com algumas perguntas que vocês fazem, para vocês me conhecerem um pouco melhor, saber um pouco mais da minha história. Quem sou eu? Então, vamos começar? Antes de começar, a gente vai para algumas informações aqui, para vocês terem essas informações. Quem será o entrevistado? Então sou eu, Henrique Monteiro, fundador do Start na Tech. Eu tenho 29 anos, eu lancei meu primeiro jogo em 2016, eu fui começar a monetizar meus jogos em 2018, 2019, que eu comecei a ganhar dinheiro com jogos. Eu quase desisti de criar esses jogos antes de 2016, né, que eu comecei a estudar em 2014, eu quase desisti de criar jogos, mas graças a um e-mail eu consegui criar e lançar os jogos. Eu fiz parte de uma Game Jam, e mesmo quase desistindo, eu consegui fazer uma renda extra com jogos, tá? Então eu consegui vencer esses e diversos outros percalços que tinham no meu caminho, vários outros problemas que tinham no meu caminho, e eu quero mostrar para vocês que isso não é tão complicado quanto parece. Desenvolver jogos, fazer dinheiro com jogos não é tão complicado quanto muitos acham que é, e como muitos por aí dizem que é. Então eu quero muito que esse processo seja simplificado para vocês. Então, vamos lá para a nossa entrevista. Como era sua vida antes da renda extra com jogos? Antes de fazer minha renda extra com jogos, eu trabalhava numa loja de móveis, eu era montador e também trabalhava no atendimento lá. Era ruim demais, eu não gostava daquele trabalho, eu odiava aquele emprego. Me exploravam muito, fazia diversas funções. Eu sentia que não estava fazendo aquilo que eu gostava, aquilo que realmente eu nasci para fazer. Eu achava que meu potencial estava sendo perdido ali. Eu tinha que acordar cedo para ir para o trabalho, eu pegava aquele ônibus lotado, com pessoas cheirando às 7 da manhã, já aquele ônibus lotado, atrasado, muitas vezes. Ainda tinha uma caminhada até o trabalho, já chegava lá cansado, suado, e tinha que abrir a loja, tinha que estar tudo no horário, tudo nos conformes. Meu chefe eu achava muito abusivo, era bem complicado de lidar, tanto que uma vez eu tive uma convulsão discutindo com ele, eu caí no chão tremendo. Pra mim era horrível, era um emprego que eu sabia que não era ali o meu caminho, eu sabia que não era o meu propósito e que aquilo ali seria temporário, porque eu nunca gostei, achei que seria legal continuar ali, ficar ali por mais muito tempo, sabe? Como você se sentia? Eu tinha muita raiva, frustração, uma sensação de impotência. Era um mix de emoções que eu tinha, que era bem complicado, porque eu sentia que não era ali, sentia que não era aquilo que eu deveria fazer, mas eu precisava estar ganhando aquele dinheiro, precisava pagar minhas contas. Eu não via nenhuma outra possibilidade, não via outros caminhos direito, então eu sentia meio frustrado, fracassado, porque eu sabia que tinha alguma coisa dentro de mim que pedia mais, que queria que eu fosse maior, queria que eu fizesse mais coisas, queria que eu explorasse um pouco mais dos meus talentos, né, do que eu sabia fazer, do que eu gostava de fazer. Tinha essa angústia dentro de mim, e isso preenchia cada vez mais. Quem nunca passou por isso, né? Acordou no dia, estava chateado, puto para ir pro trabalho, não queria ir de jeito nenhum, e mesmo assim teve que ir, e ouviu coisas que não gostaria de ter ouvido, fez coisas que não gostava e se sentiu um merda no final do dia, sabe? Você se sentir um merda completamente porque você sabe que você tem potencial para muito mais do que aquilo. É assim que eu me sentia muito impotente, vamos se dizer, de não poder fazer algo. Não era que eu estava construindo alguma coisa por fora, naquele momento não estava construindo nada por fora, eu só tinha aquele emprego e a faculdade, eu não via uma forma de sair daquele caminho, sabe? Parecia que era algo predestinado, mas que não era algo que eu queria realmente, que eu sentia que seria meu destino. Conte uma história que marcou sua vida e você aplicou o método. Eu poderia contar 4 histórias, e eu vou contar 4 histórias aqui. Então, eu vou contar uma história para vocês, que foi quando eu lancei o meu primeiro jogo.
Aquilo foi uma sensação incrível, porque eu já tinha passado diversos anos tentando desenvolver um jogo, já tinha tentado algumas outras vezes, algumas outras experiências. Eu participei de uma Game Jam, ia premiar quem fizesse um jogo em 7 dias. E eu fiquei muito interessado nisso, porque, primeiramente, eu tinha passado mais de um ano para desenvolver um jogo e não tinha conseguido. Como que poderia ser feito em 7 dias? Foi aí que eu entrei nessa Game Jam. Tivemos bastantes percalços, a gente esbarrou em vários buracos, mas mesmo assim a gente conseguiu lançar o jogo, tá? Era eu e mais 3 pessoas e a gente lançou o jogo foi um sucesso. O pessoal jogando lá fora, ele sendo top 5 no site por várias semanas. Então, pra mim, aquilo lá foi uma satisfação enorme. Marcou muito minha vida, porque no dia do lançamento desse jogo, quando eu coloquei online, eu fui pra casa dos meus primos, que tinha vários primos lá que poderiam jogar, e eles jogando aquele jogo e se divertindo, experimentando, e falando, nossa, que jogo legal, que divertido e tal. E depois teve outro momento também, que é referente a esse jogo, né? Foram os momentos onde pessoas de fora, teve uma holandesa e um americano que gravaram um vídeo jogando o jogo. Então, quando eu vi aquelas pessoas jogando aquele jogo, para mim isso foi fantástico, foi de explodir a cabeça e foi de uma satisfação enorme quando eu vi aquilo. Então, para mim, isso foi sensacional e é uma história que marcou minha vida muito. Ver pessoas, principalmente de fora, jogando o meu jogo e se divertindo com ele. Lógico que ele tinha alguns problemas, tinha algumas coisas, mas jogando ele e se divertindo, isso foi, para mim, foi fantástico, tá? Uma outra história, né, que eu posso dizer aqui para vocês foi quando eu ganhei meu primeiro dinheiro com jogos, quando eu lancei o jogo. Aquilo foi fantástico, porque em um dia eu já tinha feito mais de US$ 10, e isso é pouco, mas para quem tá desenvolvendo um jogo, vai saber que isso é muita coisa, é muito gratificante. Quando eu fiz o meu primeiro jogo e lancei ele na Steam, eu fiz mais de US$ 100, mas no primeiro dia, quando eu recebi aqueles primeiros dólares, para mim aquilo foi fantástico. Até por causa da conversão, né? Se você pensar hoje, a conversão do dólar para real é 5, recebi dali US$ 50 ou R$ 50 no jogo que eu tinha feito. É muito legal. E eu tive já outras experiências que foram muito maiores, mas quando você fala do seu primeiro dinheiro com jogos, isso brilha os olhos, isso é muito legal, tá? A última história é de uma Game Jam que eu participei recentemente. Essa também foi muito marcante pra mim, porque eu tava num período de fazendo vários jogos, só que vários jogos não eram os jogos que eu fazia antigamente, não eram jogos com umas ideias meio malucas, com uma expressão de mim, vamos dizer. E aí eu peguei essa Game Jam pra fazer um jogo que seria uma expressão de mim, que seria algo que eu gostasse, algo bem viajado, alguma história bem divertidinha. Eu fui participar dessa Jam e eu falei, eu vou fazer um jogo só pra descontrair. Eu não quero pensar em nada além de descontração. E aí eu fiz o Do The Taxes, que é um jogo que você é um contador, tá no último dia para entregar o seu imposto de renda e você precisa correr para entregar, digitar lá os números para entregar o imposto de renda das pessoas. Só que no meio desse dia acontece um apocalipse zumbi. Então você tem que lutar contra os zumbis e fazer o imposto de renda. E aí você vai ganhando pontos para os impostos que você entrega, tá? Então esse jogo foi fantástico, eu me diverti muito fazendo ele, eu fiz ele em um dia e meio e eu me diverti muito, muito mesmo. E foi para uma descontração. Então, só de ter esse jogo lançado, eu já fiquei muito feliz. Só que aí vem o plus, o bônus, que como esse jogo, ele participou da Game Jam e ele ganhou como melhor ideia de jogo. Eu fiquei super feliz dele ter ganhado e ainda ganhei um dinheiro com ele, ganhei R$ 500 com esse jogo, só dele ter participado na Jam. Mas a minha satisfação pessoal de estar fazendo um jogo divertido já foi muito maior do que aquele prêmio, já foi muito mais legal. Essa também é uma história muito marcante para mim e que eu vou levar para sempre. Como é a sua vida hoje? Hoje eu desenvolvo vários jogos, estou num ritmo acelerado de desenvolvimento, eu terceirizo algumas coisas e eu sou muito feliz porque eu faço algo que me gratifica, algo que me deixa muito feliz, me deixa transformado. Eu vejo as pessoas jogando meus jogos, eu vejo os feedbacks que eu recebo, é fantástico, isso te dá uma emoção muito grande, sabe? Pessoas jogando o seu jogo te dá uma satisfação enorme. Com isso eu já fico muito feliz e poder ganhar dinheiro com isso sem estar me matando do conforto de casa, de poder estar em qualquer lugar que eu quiser. Eu tenho outras fontes de renda, mas ter essa fonte de renda como algo para mim é muito sensacional e é muito gratificante, porque não é só pelo dinheiro.
é também pelo dinheiro, mas não é só pelo dinheiro, pela transformação, por você ver suas obras nas mãos das pessoas, por você ter liberdade para fazer diversas coisas, por exemplo, jogar, jogar. Quando eu tô jogando, eu tô estudando, sabe? Quando eu tô jogando outros jogos, eu tô estudando. Quando eu tô desenvolvendo, eu tô criando, eu tô fazendo, é muito divertido. Tá ganhando dinheiro para isso é muito legal. Para mim é uma satisfação enorme, minha vida é muito mais feliz e gratificante. Eu não tenho mais tanta raiva, eu não tenho mais ansiedade assim, eu não tenho mais a pressão alta que eu tive. Pra mim é muito, muito divertido, muito bom isso. Como você se sente hoje? Então, eu me sinto eu sinto muito mais feliz, muito mais leve. Eu sinto que eu tô fazendo algo que realmente eu fico realizado, que eu gosto, que eu me divirto fazendo. Eu sinto que é mais meu propósito. Minha história inteira me mostrou isso, né? Desde quando eu era pequeno que eu jogava videogames, jogava vários jogos, Mario, Donkey Kong, e depois, quando eu era mais adulto, eu fui para a área de tecnologia. Antes mesmo disso, eu já fazia desenhos, já tinha aulas de música. Então, tudo isso eu acho que combinou em chegar nesse ponto onde eu tenho jogos como minha principal fonte de renda, como minha principal vertente. Então, para mim, eu sou muito grato, sou muito feliz com isso. E eu sinto que, mesmo quando eu tô desanimado assim com jogos, eu pego aquela minha lista dos porquês, eu pego o porquê que eu comecei, porquê que eu desenvolvo, e eu fico muito mais animado. Ou eu pego um projeto mais divertido para ser desenvolvido, um projeto mais rápido, divertido para ser desenvolvido, e aí eu vou para cima disso. Eu consigo ter foco total, eu consigo passar horas e horas sem me preocupar. Muito diferente de um trabalho que te desgasta, que você tem que obedecer o chefe, que você fica naquela chatice toda. Como foi sua experiência com as técnicas criadas? Experiência foi ao longo desses anos transformando tudo isso, né? Foi pegando várias experiências, várias coisas que eu desenvolvi, até chegar no método que vocês vão ter hoje, né? Que vocês têm hoje. Toda a minha carreira, eu digo que pelo menos uns 4 anos aí foram até eu conseguir atingir a renda extra com jogos, e vocês vão conseguir em muito menos tempo. Esse é um atalho muito louco, que eu quase desisti de desenvolver jogos, e eu não quero que você passe por essa experiência. Então, poder trazer isso para vocês, poder trazer de uma forma mais leve, divertida, uma forma que vocês consigam e entendam o como fazer, o porquê fazer e o que fazer, é fantástico. Então eu quero que vocês estejam animados, eu quero que vocês fiquem tão animados quanto eu para passar esse conteúdo para vocês, e que vocês tenham uma experiência muito, muito boa, muito divertida com todo esse conteúdo, que vocês possam aproveitar. Os 4 anos aí, média de 4 anos, teve muito mais, porque ao longo desse tempo eu fui refinando essas metodologias, foi refinando essas maneiras de criar em jogos. Tem muito mais aí do que 4 anos, tá bom? O que você achou que seria impossível conseguir mesmo aplicando o método? Primeiro, construir jogos rápidos, construir jogos de uma velocidade muito grande. Então, como eu falei para vocês, eu demorei 1 ano para tentar fazer meu primeiro jogo e não consegui lançar ele. Então, fazer jogos em 7 dias, fazer jogos em 30 dias, isso para mim já é fantástico, já é muito, muito rápido. Tem gente até que faz jogo em 3 dias. Isso é fantástico. E o segundo é que realmente ganhar dinheiro com algo que eu gosto, com algo que eu amo. Ganhar dinheiro com jogos, cara. Isso pra mim é sensacional. É você ver os games, aquilo que você ama, aquilo que você gosta, que tem na sua mão, você ganhar dinheiro com aquilo. É sensacional. É uma parada que não dá nem pra explicar, sabe? Eu sou muito grato por isso, eu sou muito, porque eu faço algo que eu amo, algo com um propósito, algo que me dá liberdade e que me diverte. Então, eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Uma mensagem final. Aproveitem o tempo de vocês, aproveitem tudo que vocês puderem aprender nesse evento, porque vocês vão utilizar isso e vão estar muito mais felizes com aplicando tudo isso, tá? Então, criar jogos é algo sensacional, ganhar uma renda extra com jogos é mais do que sensacional, é surreal, mas é totalmente possível, tá? É totalmente possível. Então, é essa mensagem que eu deixo pra vocês. Aproveitem, aproveitem o tempo de vocês, aproveitem tudo isso, porque vai fazer muita diferença. E nunca desistam.
Nunca desista. Com a minha história, você viu alguns pontos ali que foram interessantes para você saber. Fazer uma renda extra com jogos é realmente possível. Mesmo que ninguém te apoie, mesmo que você não tenha as ferramentas e o conhecimento necessário, mesmo que você ache que não dá, se dê uma oportunidade e assista o nosso evento que vai acontecer dia 16 de abril. Abra sua cabeça, abra sua mente. Mesmo que você acredite que ninguém te apoia, eu também não tinha ninguém para me apoiar, eu fui retirado de casa. Mesmo que você não tenha as ferramentas e o conhecimento necessário, eu tinha um computador também bem ruinzinho para desenvolver meus jogos e mesmo assim eu consegui. E mesmo que você não acredite que dá, você vai tentar. Então não perca a nossa aula. É isso, agora é a sua vez. De novo, na próxima live já será nosso evento, dia 16 de abril agora. E faltam 2 dias para ele. Faltam 2 dias para o nosso evento. Não perca essa oportunidade. Já coloca o despertador no seu celular, já marca como evento. E se você ainda não conseguiu se inscrever no evento, o link vai estar aqui embaixo. Não perca esse evento. Se inscreve logo para garantir sua vaga. E vamos dar um start nesse jogo. Até breve, galera.